Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai estar aqui o primeiro vídeo dessa pequena sequência, né, que a gente vai estar falando sobre regex aqui no JavaScript. É um assunto que ainda dá medo em alguns programadores, né, porém hoje a gente vai ver como ela realmente funciona, né. Primeiramente, as regex a gente tem três maneiras principais de trabalhar com elas, utilizando para buscas em certos trechos de string, para validações e também para substituições. Então, a gente vai começar aqui trabalhando com as buscas, né? Como que a gente pode usar elas dessa forma. Então, primeiro, eu vou criar aqui uma constante, que vai ser uma string, e eu vou ter vários caracteres aqui, alguns números, caracteres especiais, e no meio dele eu vou ter uma data. Vou ter aqui 31/12/2023. E vou ter mais alguns caracteres especiais. Beleza. Então, agora eu vou querer utilizar a minha regex para buscar a data que eu tenho no meio dessa string. Então, para mim criar a minha regex, eu vou criar outra constante, vou chamá-la de regexData. E aqui, para mim dizer que isso é uma regex, eu preciso abrir e fechar ela com a barra caída para a direita. E aqui dentro eu vou fazer toda a validação que precisa para ele localizar essa data dentro da minha string. Então, primeiro, coisa que eu preciso analisar, eu vou precisar pegar o dia. Então, uma data ela vai começar com o dia do dia 1 até, pode ser, dia 31. Então, para mim fazer isso, primeiro eu vou abrir parênteses e fechar, que vai ser a minha primeira busca que eu vou fazer. Então, primeiro ele vai precisar começar em 0 e entre colchetes ele pode ir de 1 até 9, ou seja, ele pode primeiro ser do dia 01 até o dia 09. Depois eu vou usar o operador OU para dizer que ele pode ser do dia 10 até o dia 29. Então, eu vou usar aqui o 12, que vai dizer que ele pode começar com 1 ou com 2, tendo os dois dígitos. Colocando a barra aqui também, para dizer que ele vai pegar somente dois dígitos, né? Indo do dia 10 até o dia 29. Ou, também a última opção é ele a casa dos dias 30. Então, que ele vai começar em 3 e ele pode ser 0 ou 1. Na casa do dia 30, então apenas 30 e 31. Então aqui eu já faço a primeira validação aqui, buscando o dia da minha data. Então aqui entre parênteses, eu tenho primeiro do dia 01 até o 09, ou pode ser do dia 10 até o dia 29, ou dia 30 e 31. Então agora eu preciso capturar o meu mês. Então eu vou utilizar a barra para a esquerda e a barra para a direita para dizer que após esse trecho aqui, esses parênteses, ele deve vir seguido dessa barra aqui, que é a barra que separa o dia, mês e ano. Então, aqui para mim localizar o meu mês, né? Meu mês 12, eu vou novamente abrir e fechar parênteses. E aqui novamente, ele pode ir do mês 01 até mês 09. Ou ele pode ir do mês começando em 1, sendo 10, 11 ou 12. Então ele pode começar em 1, indo do 0 até o 2. Então 10, 11 ou 12. E aqui novamente eu coloco, né, que ele deve vir acompanhado depois do mês de mais uma barra. E aqui agora é para mim localizar o ano. Então o ano ele vai ser um número de 4 dígitos. Então para isso eu coloco aqui D, que pode ser qualquer dígito com 4 valores, né, com 4 algarismos. Então, essa regex ela vai fazer a minha validação para localizar a data dentro dessa string. Então, para a gente fazer o teste aqui,
eu vou dar um console.log. Eu chamo minha regex e eu uso a propriedade, a função exec, para ela iterar e localizar dentro da minha string o trecho que eu preciso. E aqui eu passo a string que eu quero utilizar. Então, agora se eu rodar esse código aqui no meu VS Code, eu vou ter aqui esse output aqui. Ele retorna um array, né, com algumas informações. Então, a primeira aqui já é o trecho da string que corresponde a essa regex. Então, ele já pegou aqui minha data, 31/12/2023. Então, aqui ele traz mais algumas informações, né, todo a string que ele leu, aqui o index de onde estava a informação, né, então ele começou no index 20 e algumas outras informações. Então, essa é a forma que a gente consegue buscar alguma informação dentro de uma string utilizando a regex. Então, a próxima maneira que a gente pode trabalhar é utilizar validações. Por exemplo, vamos supor que eu tenha um e-mail aqui. Meu e-mail é uma string, é fulano.sp@gmail.com. E eu preciso, com uma regex, validar se esse e-mail realmente é válido. Então, eu vou criar aqui outra regex. Novamente, ela vai ficar dentro das barras caída para a direita. E aqui eu vou fazer a validação. Então, aqui eu vou utilizar o acento circunflexo para dizer que ele precisa iniciar aqui. Então, o meu e-mail ele vai precisar iniciar com a validação que eu pôr aqui no começo, entre colchetes. Então, primeiro eu quero validar o nome do e-mail dele aqui. Então, o nome aqui, ele pode, por exemplo, ter caracteres de A a Z. Ele também pode ter caracteres de A a Z maiúsculos. E ele pode ter números de 0 a 9. E ele pode também aqui ter ponto, ter underline e outros caracteres, né, que eu poderia deixar para validar o e-mail. Por exemplo, vamos dizer que pode ter porcentagem, pode ter sinal de mais, de menos. Então, aqui dentro do colchetes, eu coloco tudo que ele pode ter no começo do e-mail. Então, depois disso, ele precisa vir obrigatoriamente seguido por um arroba. Então, eu coloco mais arroba. E depois do arroba, ele precisa ter o domínio. Então, o domínio também, ele pode ter letras de A a Z, tanto maiúsculo quanto minúsculo, números de 0 a 9. Ele pode ter ponto, meu domínio, ele pode ter um sinal de menos e assim por diante. E depois do meu domínio, ele precisa obrigatoriamente vir acompanhado de um ponto. Então eu coloco mais a barra para a esquerda e o ponto, para dizer que depois disso ele precisa ter o ponto. E agora eu preciso ter a extensão do meu domínio, né? Então, depois do ponto, ele vai ter agora somente letras de A a Z, tanto maiúsculo quanto minúsculo, e um domínio ele tem que ter no mínimo 2 caracteres. Então, depois dos colchetes, eu uso chaves para dizer que ele precisa ir de 2 caracteres até infinito. Então, eu deixo o segundo parâmetro das chaves vazia. E aqui, para dizer que ele finaliza, eu coloco o sinal de dinheiro. Então, essa é a minha regex que vai fazer a validação do meu e-mail. E para mim utilizar, eu vou dar aqui um console log. Então aqui, deixa eu pôr entre numa string, então e-mail. Então eu chamo a minha regex do e-mail e uso a função teste, passando de entre parênteses o texto que eu quero validar. Então agora se eu rodar o meu código, ele vai dar aqui, né, que meu e-mail foi true. Então essa regex validou que esse text e-mail realmente é um e-mail válido. Se, por exemplo, eu tirar o arroba aqui, colocar um 6, né, e rodar, aqui e-mail falso, então ele não está dentro do padrão da regex.
Então, essa é a maneira que a gente consegue trabalhar, né? Substituindo, validando, no caso, informações. E agora, né? Então, a última maneira mais comum que a gente tem de trabalhar com regex é as substituições. Eu vou criar uma constante aqui, text espaço. Eu vou digitar um texto aqui com alguns espaços em branco. E aqui agora eu vou criar uma regex que pegue todos os espaços em branco e substitua por hífen. Minha regex. Novamente a gente trabalha da mesma maneira dentro das barras caídas para a direita. Então aqui dentro eu vou usar barra S, corresponde a todos os espaços, corresponde no caso a espaços vazios, tabulações, né? Esses caracteres, né, dentro do meu texto. Então aqui ele vai corresponder aos espaços vazios e eu vou passar a tag G no final, que é para ele operar sobre todos os espaços vazios que tiver no meu texto. Se eu usar só assim, né, só barra S sem o G, ele não vai localizar todos que eu tenho na minha string. Então, a minha regex para substituir os espaços vazios vai ser basicamente assim. E aqui, vou criar outra constante, texto com hífen. Eu vou pegar o meu texto espaço. Eu vou usar o replace nele, né? Vou usar a função de string mesmo. E como primeiro parâmetro, em vez de passar passo, né? Eu passo a minha regex. E como segundo parâmetro, eu passo hífen, né? Que é pelo que eu quero trocar. Vou dar um console.log no meu texto com hífen. Se eu rodar então agora o meu código, eu pegar aqui meu último log, então ele substituiu todos os espaços vazios do meu texto pelo hífen. Então, essa é a maneira, as maneiras principais que a gente tem de trabalhar com regex. É um assunto bem mais complexo, né? A gente pode ir bem mais a fundo. E se você quer a próxima aula, né, sobre regex aqui no JavaScript, né, eu peço que você deixe o like, deixe um comentário, né, para dar um apoio aqui pro canal. E muito obrigado pela atenção e até a próxima. Falou!